parecendo a Lívia. Câmera. Eu olho pra mim, eu olho pra câmera, eu olho pra o celular. Pode olhar pra onde você quiser, olha pra lá, pra cá, pra cá. A gente alterna. A gente fica vendo conforme as pessoas vão entrando, olha lá. Chegou. Pode dar tchau porque tá chegando. Gente, primeira live, a pessoa não sabe como funciona. Claro que sabe, ela... Ainda bem que eu tenho assistente tecnológico aqui. A produção ajuda, né? Mas a gente já tem, ó, a gente já tem ali em cima já tem 3 pessoas. Olha. Aqui embaixo a gente já tem também. E a gente pode ir falando já o que a gente quiser e tudo mais. Você quer que eu dê uma aberturazinha? Por favor. Gente, oi, bem, no meu Instagram tá aqui em cima e aqui tá no Viva Cena Viva, que é o Instagram da Samantha Maneschi, que é a maravilhosa que tá com a gente na Vivência Meisner. E por que a gente decidiu fazer essa vivência? Porque a gente sentiu vontade de juntar pessoas que a gente gosta e de a Samantha poder transmitir o que ela faz aqui no Viva Cena Viva pra gente, porque nós somos estudantes, eternos estudantes, né? E aí veio a ideia da gente fazer a vivência. E hoje a gente decidiu fazer uma live, porque as pessoas ficam bombardeando com perguntas e muitas vezes eu não consigo, eu não tenho bagagem para explicar. E também desculpa se a gente vai olhar para cá e para cá, tá? Então vai Estamos divididos. Estamos divididos. Então assim, a gente vai estar aqui hoje para a Samantha explicar um pouquinho o que é o Meisner, para que serve, por que tem a vivência, o que a gente está fazendo. E eu meio que falei, vamos fazer live, porque ela não gosta muito, mas a gente traz, porque ela é maravilhosa, adora falar e vai ser super gostoso, enfim. E é isso, aí a gente vai conversando, batendo papo. Eu vou tentar, à medida que a Samantha vai falando, entrando nas lives e vendo se alguém tem pergunta. E ao mesmo tempo ela vai, esmiuçando o que ela tem pra falar e a gente vai seguindo, com sempre o bom chá, né, que a Samantha sempre toma um bom chá em inglês. E é isso, gente, vambora. Bom, então eu falo muito, o Marcelo vai me segurar aqui para eu não me empolgar demais da conta, mas para falar um pouquinho para quem não conhece a técnica Meisner, né, porque embora o Meisner hoje em dia seja a técnica mais estudada nos Estados Unidos, em Hollywood e tudo mais, a maioria dos atores hoje em dia segue muito a técnica Meisner, aqui no Brasil ele ainda é bem pouco conhecido, então... Muitas pessoas falam, já ouvi falar, mas não sei exatamente do que se trata, não sei o que é exatamente a técnica. Então eu já dei algumas aulas abertas aqui no Viva Cena Viva justamente para explicar um pouquinho, na teoria, o que é a técnica Meisner e a gente fazer alguns exercícios. Então hoje, para tentar tirar um pouco das dúvidas e para quem quer saber um pouquinho do que é. Então basicamente, o Meisner foi... Ele que criou a técnica Meisner, por isso que leva o nome dele, obviamente. Ele é um americano, de origem judaico e húngara. E ele teve uma família, várias histórias de família difíceis e tudo mais. Estudou arte a vida inteira, estudou piano e depois ele virou ator. E aí ele foi fazer parte de um grupo que se chamou Group Theater, que foi o maior grupo de teatro que os Estados Unidos já teve. Que foi um grupo que acabou sendo formado por causa do Stanislavski ter ido para os Estados Unidos. Então, quando a companhia foi para os Estados Unidos, todo mundo se apaixonou, adorou. Vários discípulos do Stanislavski ficaram nos Estados Unidos, ensinando, abriram seus estúdios, etc. E eles formaram o Group Theater, que foi dirigido pelo Lee Strasberg, e vários atores importantes fizeram parte, entre eles o Meisner, a Stella Adler, várias pessoas. E era um grupo de 28 atores, e eles começaram várias pesquisas a partir do sistema que o Stanislavski criou, né? E foi um boom nos Estados Unidos, então até hoje dizem que foi o maior grupo de teatro que já existiu nos Estados Unidos. E eles faziam uma coisa que, um pouco por isso que surgiu a ideia da vivência também, então eles ensaiavam os espetáculos deles e faziam toda a pesquisa deles. Geralmente durante as férias eles iam para uma casa de campo e ficavam lá por 2, 3 meses ensaiando, imersos e tudo mais. E ao ler o livro foi uma coisa que me encantou, que eu achei o máximo, então isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça para fazer a vivência. E eles ficaram fazendo os estudos deles, apresentaram, foi um sucesso, etc. E daí num determinado momento começou a haver uma divergência entre eles,
porque o Lee Strasberg, que era justamente o diretor, trabalhava muito com a questão da memória emotiva. E eles começaram a achar que isso não era uma coisa tão saudável, que não era uma coisa tão boa para eles, começaram a questionar o quanto fazia bem isso para o ator. E aí, numa determinada época, a Stella Adler foi a única que foi para Paris, quando ela realmente encontrou com o Stanislavski em si. E ela, conversando com o Stanislavski, descobriu que ele já estava numa outra etapa do trabalho dele. Então, que essa parte da memória afetiva já não era mais, que ele também estava questionando tudo isso, e ele também já estava achando que talvez isso não fosse a coisa mais saudável. Ele estava trabalhando muito mais com a parte da imaginação e das ações físicas e tudo mais. Quando ela voltou para os Estados Unidos e compartilhou isso no grupo, começou a haver mais divergência entre eles. O Lee Strasberg quis seguir na linha dele de memória emotiva, a Stella Adler acabou seguindo na pesquisa dela, o Meisner na dele, o grupo acabou se desfazendo, cada um seguiu seu rumo, e justamente o Meisner começou a trabalhar muito mais com a questão da imaginação, porque ele sempre disse que ele queria uma coisa que fosse saudável para o ator, e não algo que fosse mexer em memórias, em coisas que de repente depois as pessoas não fossem conseguir lidar com aquilo. Então, basicamente, a diferença da técnica Meisner para as outras técnicas que a gente já ouviu falar e para toda a nossa formação, porque geralmente quando a gente estuda teatro, interpretação, atuação, é sempre Stanislavski, né, que é o grande mestre de tudo. Então, basicamente, a diferença é que o Meisner trabalha toda a parte da imaginação ao invés de trabalhar com a memória. E o que o Meisner fez foi, na verdade, criar um passo a passo, que também é a única técnica que foi elaborada dessa forma, né? Então, realmente, é uma sequência de exercícios. Em cada etapa, ele vai colocando alguns elementos. E para trabalhar, porque ele sempre disse que a questão do ator é que quando o ator pensa, é quando ferra tudo. Porque é quando a gente se autocritica, a gente se julga, a gente pensa se o público está gostando ou não está gostando, se a gente está agradando ou está desagradando, eu deveria estar falando meu texto de outro jeito. E daí, na hora que a gente intelectualiza, racionaliza, a gente sai do nosso impulso, do nosso instinto. Então, toda a técnica ele criou para fazer com que o ator conseguisse parar de pensar, saísse um pouco da cabeça, da parte intelectual, e fosse muito mais para a parte instintiva, para a parte impulsiva, porque ele fala que o trabalho do ator não está no intelecto, que o trabalho do ator está no coração, está na emoção, está em você seguir seus verdadeiros impulsos. E que na vida social a gente é o tempo todo tolhido, né? Então, para viver em sociedade, a gente tem que reprimir essas coisas todas. E que o ator, para ele ser verdadeiro, orgânico e honesto em cena, que ele precisa justamente seguir isso, porque o comportamento humano é a única coisa real, né? Porque ele sempre diz isso, que as palavras podem mentir, mas o comportamento não mente nunca. Então, que a gente tem que deixar que esses comportamentos aflorem pra gente ver verdade e vida, e não ver um tipo de atuação baseada no fingimento, em forjar emoções. Então, por isso que muitas pessoas dizem que a técnica Meisner é a técnica da não atuação, né? Porque é um treinamento para fazer com que a técnica desapareça, né? Para que você esteja num estado tão vivo, tão orgânico, tão presente, que a técnica some e você vê de verdade um ser humano ali vivendo e não um ator interpretando, fingindo, forjando, teatralizando nada. Então, sem críticas nem nada, são estilos diferentes de interpretação, né? Posso ir cortando você devagarzinho? Por favor. Eu vou fazer na parte técnica, porque eu faço a produção da Grace, e a gente está aqui juntos, eu vou ajudando a Samantha nisso, ela vai me ajudando em outras coisas, e a gente segue. Só para deixar um recado, a gente vai deixar a live salva depois. Então, depois quem quiser essa parte da explicação desses nossos primeiros 10 minutos, que foi super legal, então a gente vai deixar ali, que daí depois alguém pode rever e tudo mais. E ao longo da live a gente vai também dando mais pinceladas para poder ir refalando e explicando isso que a Samantha falou, porque é incrível, que para ela é
incrivelmente simples, mas para nós atores, eu sou um ator de 10 anos já, a gente às vezes demora um pouco para assimilar, mas ela sempre vai batendo na tecla. Então vale a pena lembrar. O William me perguntou aqui. William Mota, depois, se você tiver interesse, dá uma olhadinha no @VivaCenaViva. Lá tem todas as informações e a Samantha sempre bota referência. Então a gente sabe que não tem muita pesquisa, muita coisa ainda no Brasil sobre o Meisner, mas a Samantha é super acessível, então você pode mandar lá no direct do Viva Cena Viva e a gente responde conforme a gente tenha tempo e tudo mais. Ela te manda referência, te manda artigos. Mesmo porque é para pegar gancho nisso, né? Não tem muita coisa no Brasil sobre o Meisner. A Samantha veio fresca com um monte de coisa lá de fora e isso a gente tem que aproveitar bastante. Tá bom, William? Você colocou... ótimo, ele falou que você falou muito bem da técnica, ele adorou o que você explicou. Mas vai ficar a live salva. Quem tiver mais dúvidas pode tanto mandar o e-mail, que depois a gente deixa tudo descrito certinho, ou entrar no Instagram da Viva Cena Viva, que tem um monte de informações. A Samantha sempre posta um monte de coisa, a nossa técnica maravilhosa e produtora ali também, que sempre está ajudando. Então informação não vai faltar, é só ficar de olho nas mídias sociais e a gente vai seguindo, tá bom? Foi o que o William perguntou pra gente. É isso, e a gente vai entrando, saindo, isso é normal, porque a gente também vai fazendo as lives. E então quem tiver pergunta, eu vou guardando com essa pessoa de memória na cabeça. E aí eu vou lembrando, depois a Samantha eu vou cortando conforme eu vejo que a gente vai conseguindo. Enfim, aí... me corta, porque senão eu desando aqui, né? Mas o que você falou é bem interessante, porque é uma experiência minha. Quando eu vim fazer com a Samantha, eu já estou no segundo módulo, a gente vem com uma bagagem que a gente aprende na rua, né, com N outras técnicas, mas a que realmente me abraçou e que me fez entender com um pouco mais de proteção, que é uma palavra que você usa, né? Proteger a pessoa, né? Porque é preciso para ninguém ficar se matando no pós. Foi o mais, então para mim é maravilhoso, mas a gente desbravar a cabeça aqui, tanto com decorar os textos e até aprendendo a nova metodologia de como se fazer, é complicado, né? Porque é uma abordagem diferente do que a gente está acostumado, Total. né? Então é uma coisa que às vezes a gente até brinca e fala que quando a pessoa não é ator é mais fácil dela se adaptar do que quando você é ator, porque a gente já está cheio de vícios, de formas de trabalhar. E o Meisner tem uma abordagem que é muito diferente do que a gente está acostumado. Então, às vezes dá um nó na cabeça até você acostumar com essa nova linguagem. Porque é um mecanismo bem diferente. É uma coisa que eu sempre falo muito aqui também, que a gente tem que pensar que toda a primeira etapa da técnica Meisner, como é um passo a passo, ela é um treinamento mesmo. Então, eu sempre brinco e falo, é como um atleta. Então, se a pessoa falar, eu quero correr uma maratona, 42 quilômetros, é 42, né, maratona? Nossa, vai saber, gente. Então, tem um monte de coisa de 10, de 20, de 40, tá tudo bem. Mas que seja uma maratona, 42 quilômetros. A pessoa não acorda e fala, eu vou correr uma maratona, vou amanhã, mês que vem eu vou. Você tem todo um preparo para isso. Então tem 1000 coisas que às vezes não são as mais legais, as mais agradáveis. Você vai ter que ficar indo na academia, fazer musculação, cuidar da alimentação. 1000 coisas para você poder correr a maratona de uma forma saudável, sem se machucar, sem morrer no final. Então o Meisner, ele é um treinamento para isso, para a gente chegar num requinte, digamos, de presença, de conexão com o outro, de conseguir estar no aqui e agora e viver de verdade isso. Mas para a gente chegar nessa qualidade tem um treinamento. Então muitas vezes as pessoas, a gente como ator às vezes fica ansioso, tipo, tá bom, mas que horas vai entrar o texto? Mas quando é que a gente vai fazer cena? Obrigada. Quando é que isso? Quando é que aquilo? E o texto, na verdade, na técnica Meisner, ele entra realmente lá na frente, porque o Meisner costuma dizer exatamente o que eu já disse, que as palavras mentem, mas o comportamento não. Então ele vai criando toda essa base para a gente ter esses comportamentos verdadeiros e o texto entrar depois, quando tudo isso já está lapidado, já está incorporado pela gente, né? Então é uma coisa que às vezes o ator fica nessa ansiedade, porque é um jeito diferente da gente trabalhar mesmo. E tem que pensar que é realmente um treinamento, que você tá lá fazendo a musculação, que você tá lá fazendo os 1000 alongamentos que você tem que fazer para dançar um balé, tá fazendo vocalize para cantar uma música, é esse o processo. E às vezes dá esse nó na cabeça porque é um jeito diferente, especialmente por trabalhar a imaginação, né? Em vez de trabalhar a memória. Porque até o que o William tinha perguntado, uma das coisas que eu acho que o Meisner é pouco conhecido ainda aqui,
talvez seja porque tem um único livro que ele escreveu e esse livro nunca foi traduzido para o português, então só tem em inglês. Você sabe o motivo por que não traduziram? Não, uma boa pergunta. Porque eu acho que talvez não tenha tido muita busca, porque ainda não é muito conhecido e até hoje não foi traduzido. Então os livros do meu professor também, que é o Larry, que foi o discípulo direto do Meisner, ele escreveu 4 livros, que agora ele está reeditando e vai lançar em janeiro, agora do próximo ano, numa versão nova de um único livro. E ele foi a única pessoa que teve autorização do próprio Meisner em vida para escrever, porque o livro do Meisner em si não foi escrito também como uma técnica. O Meisner escreveu a experiência dele, porque ele nunca nomeou como uma técnica, né? Foi um processo que ele foi fazendo de estudo e tudo mais, e ele foi relutante, escreveu, parou, e daí acabou escrevendo o livro, mas ele nunca colocou o passo a passo mesmo, como a gente entende hoje. Então o Larry foi o primeiro a colocar o passo a passo mesmo da técnica, com a autorização dele ainda em vida e tudo mais, e os livros dele também nunca foram traduzidos. Então talvez por isso também que a técnica seja pouco conhecida aqui, né? Porque querendo ou não, o livro do Lee Strasberg tem tradução, da Stella Adler também, então acho que isso acaba dificultando um pouco, né? Enfim, a questão básica assim, de diferença, que acho que é isso que você estava falando de dar o nó, sim, é dele trabalhar com a imaginação, porque ele diz que o que ele discorda da memória, primeiro é essa questão da saúde do ator, né? Que quando você mexe numa memória, você não sabe como isso vai reverberar posteriormente na vida daquela pessoa. Depois, quando a gente está tratando de uma memória, a gente está lembrando de alguma coisa do passado. E que a atuação para o Meisner, né? E a gente ouve isso desde sempre, que a atuação acontece no aqui e no agora, é no momento presente. E que se eu tô lembrando de uma coisa do meu passado, eu já deixei de atuar, porque eu já não tô mais no momento presente. Então essa é outra questão pela qual ele opta por usar a imaginação. E também porque a imaginação ela é ilimitada. A memória eu só posso lembrar de coisas que eu já experimentei, que eu já vivi. E a imaginação, não, eu posso levar a minha imaginação para qualquer lugar. Então ela te dá uma liberdade muito maior. E quando acaba o exercício, você sabe que aquilo foi sua imaginação. Então aquilo preserva você como ator muito mais, né? E para falar um pouquinho só pra gente entrar aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente anunciou a live anteontem, né? Ontem, acho que ontem mais, né? E aí a gente postou, enfim, e a gente tem essas mídias que ajudam muito, tanto que é esses stories, que eu não sei se chama stories também, mas os stories do Instagram, do Facebook. Também tem uns stories do WhatsApp e o próprio do Instagram. Então a gente postou em alguns lugares e alguns amigos já mandaram algumas perguntas que está anotado na minha agenda lá, que se eu não lembro eu vou buscar, mas eu lembro de 3 que eu vou jogando ao longo do que a gente vai conversando. Um deles que me mandou, ele perguntou assim, por que você começou a fazer o Meisner? E se você passou pelas outras técnicas? Porque ele falou assim, nossa, mas essa mãe é muito jovem, ela é muito nova. Porque o que eu falo é que você é especialista, porque você eu fiz a vivência, a gente fez a primeira vivência juntos, que foram, quantas horas de prática? A gente fez 3 dias. Foram 9, foi 9 no dia, né? Acho que deve ter... Tipo umas 20 mais ou menos. Então assim, ela faz com o coração mesmo, sabe? E uma grande diferença de outros cursos, porque eu não fiz muitos cursos, fiz uns 3 na minha vida, foi que existe, já pegando o gancho na pergunta dele, que você tem muita teoria. Eu detesto teoria. Eu tenho um pouco de preguiça, apesar de saber que é importante. Então com a Samantha, o que acontece é que ela vai aplicando, então a gente vai fazendo, a gente gosta de fazer, né? Ator gosta de fazer. Então ela vai ver a gente fazendo e ela vai arrumando, vai corrigindo, vai dando ideias, então isso que é o interessante. Mas voltando à pergunta dele lá, e ainda, só pra te falar, o Alexandre tá falando que tá super legal e tá dizendo que a conexão tá ruim, mas ele tá conseguindo assistir a gente, tá? Voltando lá, então a pergunta dele como você tão jovem já chegou nesse nível tão avançado de entender a técnica e aplicar muito bem, porque você aplica em mim, eu faço aula com você, e se você fez algum outro experimento de alguma outra técnica de dramaturgia. Então, obrigada pelo jovem, adorei.
Na verdade, assim, eu sou atriz desde os 13 anos, tô com 37, então... Corta, dá pra cortar a live? Não dá pra cortar a live, gente, já foi. Segue o baile. Então o ator não pode falar a idade, né? Pode falar o que você quiser, tudo certo. Só pra descontrair. Então, eu comecei a fazer teatro muito cedo, mas sempre procurei alguma coisa que me levasse pra essa coisa da verdade e dessa coisa da verdade, porque eu acho que a gente, especialmente aqui no Brasil, a gente tem uma coisa muito da intuição, né? Que o ator é intuitivo. Hoje eu tô bem, eu fiz um bom espetáculo, hoje eu não tô bem, não foi tão bom. E a gente fica muito à mercê desta coisa que não é palpável. E rodei muito, eu fiz INDAC, depois eu fiz Artes do Corpo, faculdade na Artes do Corpo, que é uma faculdade que dá muito mais elemento físico mesmo, né, de preparo de corpo e tudo mais, e sempre sentia muita falta dessa parte de interpretação, e busquei muitas coisas e não me identifiquei tanto, sempre fui no meu processo, como todo mundo, né, porque a gente sabe onde a gente tem que chegar, mas ninguém explica muito bem pra gente como chegar naquele lugar, então fica uma coisa meio intuitiva, cada um fazendo do seu jeito. E eu descobri a técnica Meisner aqui no Brasil, com uma amiga que já ensinava Meisner, e faz 3 anos, 4 anos mais ou menos, 3 anos. E quando eu descobri, eu me identifiquei muito, porque eu falei, nossa, então alguém de verdade elaborou um passo a passo para fazer com que a gente chegue nesse lugar, né? E daí me apaixonei e resolvi fazer a minha especialização nos Estados Unidos, que justamente é com o Larry, que é o discípulo do Meisner. E esse curso que ele dá, porque nos Estados Unidos, como eu falei, como é a técnica mais estudada atualmente, muitas escolas dão. Nos Estados Unidos, diferente da gente aqui no Brasil, qualquer universidade que você faça, escola e tudo mais, as pessoas passam por várias técnicas, né? Então, por isso que os atores lá são muito bem preparados. A gente passa aqui também, porque eu estudei teatro, mas a gente não passa por mais, né? Sim, então. E daí lá, como é a técnica mais estudada, você acaba passando por todas, inclusive por ele. E daí, quando eu fui fazer a especialização lá... Nossa, eu perdi o que eu ia falar, gente. Você estava falando do motivo que te levou a estar lá e por que continua. E você falou que lá é muito mais, é outro tipo de estudo. Talvez você vai chegar falando da vivência que você fez. Exato. Não sei se era isso. Voltando só rapidinho, só para te falar. E você acha que é por isso que a técnica é meio que voltada para cinema e a gente estuda muito mais teatro no Brasil do que cinema? Ou você acha que não tem nada a ver? Então, eu acho que aqui no Brasil chegou uma coisa muito mais que o Meisner é para cinema. Porque como ele dá uma verdade, uma organicidade muito grande, no cinema não tem como você mentir. Porque no cinema, se você faz uma coisa exagerada, grande, falsa, fica evidente. Quem faz cinema sabe, né, Brasil? Que se você pensar na rosquinha lá da sua avó, na hora da cena, o olho pega tudo, a câmera pega, ferrou. Nossa, então eu acho que aqui veio uma coisa mais pro cinema em função disso. Mas é uma técnica que eu falo pro teatro, é um estilo de atuação que eu acho que serve para tudo. A gente é que está acostumado que essa coisa do teatro pode ser mais teatral, maior, mais fingida. Então eu no teatro eu sempre busquei essa linguagem. Então eu acho que aqui talvez tenha chegado mais em função disso. E até uma aluna disse que no cinema já está há uns 2 anos sendo mais falado Meisner, e que no teatro a gente está mais atrasado, sim, porque as pessoas ouviram falar bem menos do Meisner. Mas eu, na verdade, a minha história foi essa, assim, eu me apaixonei profundamente e resolvi fazer a minha especialização lá, porque esse curso, então, eu estava dizendo exatamente isso, que lá, como todas as escolas passam por todas as técnicas e tudo mais, é uma coisa que todo mundo já experimentou várias coisas. Então muita gente nas escolas, nas universidades passaram pelo Meisner, pelo Lee Strasberg, pela Stella Adler, pela Uta Hagen, enfim, por todos esses grandes mestres. Mas o Larry é o único que dá esse curso que é uma especialização mesmo. Então é uma imersão e que é realmente para você sair de lá como um ator de Meisner, como um professor de Meisner, como um coach de Meisner, enfim, para você ter realmente todos os instrumentos para ensinar.
Porque às vezes você faz os cursos lá, que são cursos, tem outros discípulos, tem outras escolas, universidades e tudo, mas não é só Meisner, né? Então, o curso que eu fiz são 30 dias, na verdade, de uma imersão, que você fica na universidade, Quantas né? horas? São 9 horas de aula por dia, 30 dias mesmo, de domingo a domingo. Então, eventualmente ele dá uma noite livre, um período do dia livre, não dá as 9 horas de aula, mas daí você tem milhões de exercícios para preparar, de cenas para preparar e tudo mais. Então, é de domingo a domingo. Então, é um trabalho que é muito intenso emocionalmente, porque a técnica Meisner exige muito emocionalmente. Enfim, todos os aspectos, né? Sendo em inglês intelectualmente pra gente, que não é a nossa língua mãe. Enfim, então é um treinamento muito intenso mesmo. E é para formar professores, tanto que o curso que eu fiz são sempre 24 alunos, né? E o curso que eu fiz tinham muitos diretores, professores, atores, mas tem pessoas de várias. Porque as pessoas às vezes também perguntam, é um curso só, o Meisner é uma técnica só para atores? Não, é uma técnica de atuação. Então, todas as pessoas que trabalham com atuação, seja ator, seja diretor, seja preparador, o que quer que seja, é um instrumento super poderoso para qualquer um. Porque, como ator, você vai saber, vai ter autonomia e independência para você conseguir chegar no lugar que você precisa. Como preparador você vai saber melhor como direcionar o ator, como diretor você vai saber como dirigir a partir do Meisner, o que facilita muito pra gente, ator. Enfim, então serve para todo mundo. E mesmo para quem não é ator, né? Que às vezes as pessoas também perguntam isso, porque como é uma técnica que trabalha muito com a questão da presença, da sua conexão com você mesmo e com o outro, da escuta, de você estar conectado mesmo, assim, atento ao outro e de você seguir realmente os seus impulsos, de você conseguir ser honesto com você mesmo e com o outro, que muitas vezes são coisas que na vida a gente tem muita dificuldade, né, por todas as questões sociais e tudo mais. Então é uma coisa que é muito libertadora, assim, para qualquer ser humano, como um trabalho de conscientização e de autoconhecimento mesmo, né. E o que mais? Eu perdi alguma parte da pergunta, mas acho que era isso, né? Isso. E ele também me perguntou mais cedo hoje se esse curso, como é que você aplicou para ir para lá e se qualquer pessoa pode aplicar para fazer. Sim. Então, o Larry dá esse curso já há muitos anos e ele ficou 10 anos mais ou menos dando em Oregon. Ano passado foi a primeira vez que ele deu na Virgínia. E esse ano, por exemplo, ele está dando em Nova York. Geralmente ele fica mais tempo no lugar, mas ele está escrevendo os livros, enfim. E ele costuma geralmente dar um módulo 1 e um módulo 2. Os dois juntos dão 30 dias de curso. Quantos módulos são, sabe? São 2. A formação são 2 módulos, que seriam os 30 dias. Você pode optar por fazer só o módulo 1 e voltar para fazer o módulo 2 outro ano. Geralmente os estrangeiros acabam fazendo tudo de uma vez para aproveitar aqui a viagem, né? Mas é uma turma geralmente de 24 alunos e, na verdade, assim, eu fiz uma entrevista com ele por Skype, né? Eu procurei, como tinham outras pessoas, somos só 3 com essa formação aqui no Brasil. É uma coisa que eu friso muito quando a gente vai fazer a divulgação da vivência, porque não é nem... É aquela coisa, né? De hoje em dia, infelizmente, acontece em qualquer área. Ainda mais quando a gente fala de uma coisa que as pessoas entendem como uma coisa fácil, né? Você faz uma aula de negócio e você já tem um molejo, você já vai lá dar aula como se você fosse professor, que vai ser um grande problema, porque acontece muito de amigos meus que vieram aqui no Viva Cena Viva e disseram que o que eles viram aqui com a Samantha é outra coisa. Eu falei, não, espera aí, não é outra coisa, essa é a coisa, né? Talvez o que você viu, eu não estou dizendo que o outro fez melhor ou pior, só estou dizendo que ela aprendeu com quem sabe, aprendeu com o discípulo do cara que sabe o negócio, então ela aplica direito, que é o que é. Eu quero aprender com quem sabe fazer, não quero aprender, porque acho que a pessoa vai fazendo e ela pega um ingrediente, aí ela vai arrumando, na hora que você chega lá, você achou que você comeu um bolo, você está comendo uma empada, na verdade. Eu sei que eu estou falando uma alusão muito diferente, mas eu acho que tem que usar isso porque daí fica engraçado, a gente dá uma descontraída. Mas, um telefone sem fio, né? Pois é. Então são 3 pessoas só que fizeram. Eles fizeram junto com você? Não. Um deles se formou há muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás. Sim, a outra.
7, 8 anos atrás, 7, 8 anos atrás. Também com o Larry. Também com o Larry, os 3 com o Larry. Então, somos 3 que fizeram a formação com o Larry. E aí tem mais gente que dá aqui no Brasil, mas que aprenderam com esses, talvez com esses outros 2, porque você não deu formação para ninguém aqui. Sim, e também outras pessoas que aprenderam com discípulos dos discípulos dos discípulos dos discípulos do Meisner, né? Porque a gente fez o curso diretamente com o Larry, que é um discípulo do Meisner. Mas tem gente, por exemplo, que fez às vezes curso no exterior, mas não com um discípulo direto do Meisner. Então, nesse sentido que a coisa às vezes vai ficando um telefone sem fio, né? Porque se você estudar com uma pessoa que estudou com outra e assim por diante, cada vez a informação vai chegando um pouco diferente, o que é normal. Claro, é normal. Exato. Então, tem outras pessoas que dão aqui no Brasil e que às vezes até fizeram a formação fora, fizeram faculdade, de repente alguma outra coisa, que tem essa pincelada do Meisner, enfim, ou estudaram com algum outro discípulo. Com o Larry mesmo, somos 3, que ele é o único que dá esse curso de formação, né? Quantos anos ele tem, Sam? Uns 60, eu imagino. Mas ele não é velhinho, ele é jovem. Não, jovem, super. E é ele e a mulher dele, que é super parceira dele, tá em tudo, então ela faz toda a parte de produção, ela que cuida de todo mundo, recepciona todo mundo, cuida para que todo mundo esteja bem, e são os queridos, assim, então... Quando você fez, tinha mais brasileiro? Não. Como somos só 3 brasileiros, foi só há 10 anos atrás, há 7, 8 anos, e agora? Quando eu fiz, na verdade, éramos 24 e só tinham 4 estrangeiros. Eu brasileira, um menino grego, um menino turco e um senhor que era norueguês. Sim. O resto é tudo americano, de todos os cantos dos Estados Unidos. E vale lembrar que ele se comunica com a Samantha, porque, né, vocês se falam. Sim. Ele é super acessível. A gente teve até um módulo 1 que aí a Samantha de vez em quando liga, porque é interessante, né, esse intercâmbio também, saber que a pessoa passou o conteúdo e ela deixa aberta para que você pergunte, porque as dúvidas surgem na vida inteira, né? Vai tomar seu chazinho de boa aí, porque tá tranquilo lá, ó. Sim. As pessoas estão entrando e saindo, tá tudo certo. Pode continuar. E ele é super acessível, assim, ele fala, vocês se formaram com ele quem, né? Porque talvez o Larry, um professor, ele é super acessível, porque ele fala, vocês se formaram comigo, eu sou professor de vocês para sempre. Então, o que vocês quiserem, quando vocês quiserem, vocês entrem em contato. Então, teve uma vez até que eu mandei e-mail com várias perguntas, ele, não dá para te responder isso por e-mail, vamos falar por Skype. Mais fácil. Então, mas o processo é esse, assim, na verdade, às vezes a pessoa pode indicar, né? Eu fui indicada por essa minha amiga, eu queria fazer, peguei todas as informações, entrei em contato, fiquei 1 ano e meio infernizando a vida de todo mundo, da Sara, que é a secretária, coitada, mandando-me e-mails, informações, etc. E fiz a entrevista com ele por Skype, que é a entrevista, até uma americana falou, nossa, você vai ser entrevistada. Eu tive uma conversa com ele por Skype, acabou, ele falou, ok, te espero então no curso. Então é uma coisa bem informal, acho que é muito mais para ele sentir quem é a pessoa como ser humano mesmo. Mas é acessível, super. Vamos indo devagarzinho, porque as pessoas entram e saem, a conexão às vezes não fica incrível, mas acontece. Pode tomar um chazinho, a gente descontrai. E aí, tá gostando de fazer? Não é tranquilo? Super. Tranquilo. Gente, sei que tem gente entrando e saindo, só pra gente recapitular, a gente tá aqui já há 33 minutos. Samantha. Então a gente tá há 33 minutos, nesses primeiros 30 minutos, a gente falou um pouco da formação da Samantha, como é que foi, por que ela escolheu chegar até lá. Então assim, pra gente não ficar nessa repetição, a live vai estar disponível depois no @VivaCenaViva. Então quem quiser, tiver interesse para ver sobre o que a gente está falando, o que aconteceu, quem é Larry, quem é Sanford, quem é Samantha, pode dar uma olhada lá. Mas geralmente quem está aqui na nossa live é porque já entende um pouquinho, sabe quem é Samantha, sabe o que está acontecendo. Então assim, a gente resolveu fazer, além de dar essa explicação, que eu acho que é uma coisa que você pode fazer sempre, uma live falando um pouquinho, porque é uma coisa super legal. Não é complexo, às vezes as pessoas colocam comentários aqui, agora poucas pessoas fizeram perguntas e você vai interagindo. Pode perguntar, viu, gente? Eu tô falando feito uma louca, mas vocês podem perguntar. Pergunta aí. E aí, só para essas pessoas que estão com a gente agora, porque lembrando que tem aqui no @VivaCenaViva e eu tô no Marcelo Gomes lá em cima com o produtor também, então a gente está fazendo nos dois. O objetivo da gente ter feito a live é mais para explicar para as pessoas qual é a diferença entre fazer a vivência Meisner e vir aqui para o VivaCenaViva fazer as aulas de módulo, as formações ou as aulas abertas que você faz sempre, e também procurar a Samantha para preparação de elenco, porque ela também faz. Então assim, são N vertentes, o espaço é incrível, é um espaço cultural que está aqui, então quem quiser conhecer
Viva Cena Viva, tá tudo lá, vem aqui ver. A Samantha é super aberta para quem quer assistir alguma aula, ver como é que funciona o processo. A gente já recebeu pessoas para vir ver. E é assim, espaço cultural é isso. Então a gente resolveu, queria que você falasse por que você teve a vontade, porque quando a gente se conheceu, você me falou, mas eu queria muito fazer uma coisa mais ou menos parecida com o que eu fiz lá, mas a gente não consegue hoje tirar 30 dias de uma pessoa. E então por que a gente vai fazer uma vivência a mais, né, no La Figueira, _naturarte, que é um lugar incrível, mágico, que a gente faz uma vivência e a gente se imerge lá. Então por que não ficar em São Paulo, no nosso espaço, 5, 6 horas diárias, e ficar num espaço durante 3, 4 dias imerso só no aconchego dos amigos, ainda ouvindo você? Então, porque pra mim, a experiência que eu tive nos Estados Unidos, que foi isso de ficar 30 dias dentro de uma faculdade, que a gente dormia lá, comia lá, ficava o tempo inteiro lá, tinha 9 horas de aula por dia. Pra mim foi uma coisa muito, muito mágica, muito transformadora, única, assim, completamente inesquecível na minha vida, assim. Então, e não só pelo conteúdo do curso, que é maravilhoso, mas por você ter a oportunidade de ficar 24 horas respirando o que você está estudando, né? Que no meu caso era o Meisner. Então, de você poder trocar com essas outras 23 pessoas, que acaba virando uma família, basicamente, porque você está o tempo todo com eles. É um trabalho de muita troca, de muita exposição. Eu sempre falo isso, às vezes as pessoas acham que é uma exposição de um jeito que a gente está acostumado no teatro, o Meisner é uma exposição da alma mesmo, é um despir-se. Então é uma coisa que cria um entrosamento muito especial, assim. Então, pra mim foi uma experiência muito mágica. E de não ter que me preocupar com nada, porque a comida estava ali na hora que eu queria comer, o quarto eu podia ir na hora que as poucas horas que tinha de descanso, tinha o meu cantinho para preparar meus exercícios, a gente tinha o campus inteiro da universidade, que é maravilhoso, que esses dias eu até vi que a Universidade de Richmond é uma dos 10 campos mais bonitos das universidades americanas. Enfim, era um ambiente muito gostoso que deixou todo mundo, e a Jill, que é justamente a mulher do Larry, que faz de tudo pra gente ficar super à vontade. Então, era uma coisa assim que eu não tinha que me preocupar com nada além de Eu sou estudar. tipo a Jill pra você. Prazer, Jill. Me dá chá, me dá água, fala quente bebe. seu chá? Não, já esfriou, mas já acabou, tá tudo bem. Outro, não! Cuida, mima, que é uma coisa, fica me dando água. É importante, porque dela na hora do exercício ela dá colher de chá pra mim, até parece. É a lapada na cabeça, meu filho, porque a gente vem com vícios de lá de fora, tem que tirar, dá um B.O. Desculpa. Então, você falou que a Jill era o suporte dele lá. Sim, então assim, eles acolhem, né? E ter essa experiência assim, de poder ficar o tempo todo só me dedicando à técnica foi uma coisa que pra mim foi muito legal. Que eu falava assim, às vezes ligava lá com a minha mãe e tudo mais, e tipo, nossa, você tá tão feliz, porque além de estar fazendo uma coisa que eu amo e que eu sou completamente apaixonada, eu não tinha que me preocupar com mais nada. Então, eu não tinha que me preocupar em fazer comida pra comer, eu não tinha que me preocupar em arrumar nada, em providenciar nada, só em estudar. Então, e com toda essa coisa do Group Theater, que eu falei que eles ficavam ensaiando 2, 3 meses, os espetáculos e tudo mais, juntando uma coisa com a outra, eu falei, nossa, seria um sonho conseguir fazer uma coisa... É pra eu falar alguma coisa? Não, é que eu aponto de vez em quando pra você falar lá em cima e falar lá embaixo. Ah, porque como a gente tá com dois instas ligados, às vezes tem gente Dividir. falando lá em cima, enfim, a gente vai olhar o que? A plateia que tá aqui e a plateia que tá Tá lá. no fundo. A gente vai falando, A gente mas vai é isso se aí, dividindo. só seguindo. Adoro. E gente, só lembrando, quem tiver pergunta, manda aqui. Eu vou lendo e vou passando pra Sá, tá bom? A gente já tá com 39 minutos de live. Jesus, deixa eu falar. Não, tudo bem, pode falar. Ela falou assim, não vou conseguir falar. Vai, minha filha, vai falando. Dessas coisas. Então, aí tá entrando mais gente aqui, ó. A gente tá com a Rê, a gente tá com a Gabi, Scarfon, Carol, lá em cima tem Cláudio, Lídio. A gente não tá fazendo essa interação tão direta, a gente conversando direto com vocês, porque a gente quer ser prático pra dar o recado e depois deixar a live salva pra quem tiver
curiosidade de saber um pouco mais. Mas enfim, continua. E aí você quis fazer aqui. E daí, exatamente, daí eu falei, seria muito legal conseguir promover uma experiência minimamente parecida. Claro, meu sonho era esse, de 30 dias ou de 15 dias. Aí o Marcelo logo foi acabando com o meu barato, falando, isso não existe, utopia, vamos ser realistas. Enquete, gente, vocês conseguiriam fazer uma vivência de 30 dias imersos em algum lugar onde vocês podiam falar com família e tudo mais, essas coisas todas. Sim, tá? sim. Mas quem consegue hoje no Brasil fazer um curso em que você fique 30 dias no curso? A gente não consegue, Tem que gente. trabalhar muito para poder ficar 30 dias sem trabalhar. Não vai falar de financeiro nesse momento. Alguém para cuidar dos meus gatos. Pois a gente precisa de muitas coisas, né? De se programar. Por isso que eu fiquei 1 ano e meio me programando. Então tudo bem. E aí mas assim, se você fez 30 lá, a ideia não é fazer formação aqui, porque não é o objetivo por hora. A gente precisa semear a primeira técnica, porque as pessoas sabem dela. Conseguirem conhecer, né? E como é que você pensou em adaptar e o tipo de conteúdo que você consegue passar pra gente? Eu tô falando essa pergunta porque eu já sei, porque eu já fiz, mas eu tô repetindo pra quem não sabe, fique sabendo. Esse conteúdo de 25 horas, que é a proposta, né? Porque a vivência ela é de quinta, do dia 19, até domingo, dia 22. A gente sai daqui à noite, ficamos então... A prática começa na sexta-feira. Vai. Muita prática. Prática de verdade. Sábado intensivão, Sexta, sábado intensivão. A gente tem a quinta para chegar, para se hospedar e tudo mais. E o domingo a gente ainda usa para conversar um pouquinho, tirar dúvidas, finalizar e chegar onde, enfim, poder fechar o ciclo. E como é que você pensou em fazer? Qual é o conteúdo que eu passo em 25 horas? O conteúdo que eu passo em 25 horas. Qual a diferença de vir aqui pro Viva Cena Viva, fazer o seu módulo, fazer, não sei, quantos módulos? 4. Cada módulo tem 48 horas. Então, o que a gente faz, então, poderia ser uma pincelada? Uma pincelada do módulo 1, nesse caso, né, nessa vivência, que eu pretendo fazer vivências que sejam correspondentes a todos os módulos, para a gente trabalhar os conteúdos de cada módulo de forma diferente, conseguir aprofundar, enfim. Mas essa vivência seria correspondente ao módulo 1. Então, é exatamente uma pincelada. Eu aqui no Viva Cena Viva dei uma vez no final de semana que eu chamei de degustação Meisner, que foram 18 horas. Bombou. Foi super legal. Fica de olho porque ela sempre solta na Viva Cena Viva, sempre. A pessoa vai repetindo que nem mexã do negócio do lado. Não posso falar a marca, não vou falar porque patrocina. Do Geneva Shop. Então, Viva Cena Viva. Mas ela sempre solta as degustações, sempre tem conteúdo. As aulas abertas, né, que são esporádicas aqui, gratuitas, para justamente as pessoas conhecerem um pouquinho da técnica. E a degustação que a gente fez, uma degustação, que foi justamente, foram 18 horas, 9 horas em cada dia, e que foi intensivão. E que é justamente para ser essa pincelada de conhecer o que é o Meisner, né? Porque, na verdade, assim, em termos de conteúdo que a gente consegue dar nessas 20, 25 horas, o que eu consigo dar, pelo menos, porque eu optei... Lá já falando da vivência já, né? Da vivência, Porque eu optei, na verdade, assim, o meu curso aqui eu optei em dividir em 4 módulos, ao invés de 2, que é como é a formação dos Estados Unidos, porque lá, lógico, a gente tem 300 horas de aula, né? São 30 dias com 9 horas de aula por dia. Se eu fizesse aqui 2 módulos, teriam que ser 2 módulos muito mais longos, as pessoas às vezes não conseguem se organizar, então eu acabei optando por dividir em 4 módulos e cada módulo com mais horas, para dar tempo de aprofundar, da gente justamente incorporar toda essa abordagem nova da técnica Meisner, que, como o Má estava falando, é muito diferente, então demora um tempo para a gente se achar, né? E na vivência é justamente para você conseguir ter uma parte do que é o correspondente ao módulo 1, porque o módulo 1 tem 48 horas, lá a gente vai ter 25, Sim. Só que num ambiente completamente diferente, né? Então, ao invés de você vir, assistir a aula, 4 horas de aula, 6 horas de aula, voltar para casa, uma semana depois voltar, ou 2 vezes por semana, enfim, e você ter 1000 coisas do seu dia a dia que interferem, a sua vida segue, lá você está imerso realmente, né? Durante esses 4 dias, digamos. Então, cria uma conexão com essas pessoas que estão dividindo esse espaço com você,
você de fato não tem que se preocupar com nada, você desliga a sua cabeça do mundo real, do seu cotidiano, dos seus problemas, da sua realidade e consegue se dedicar intensamente àquilo, de fazer realmente um mergulho, né? E poder dedicar 100% do seu tempo, da sua energia, da sua atenção para aquilo que a gente está lá para fazer. Então, a diferença básica, eu diria que é essa, assim, porque eu acho que é uma experiência muito diferente, né? De você estar num lugar lindo, que é o La Figueira, que eu já tinha visto, escolhido antes de eu conhecer o mar, coincidentemente, foi uma coincidência incrível. Da vida do Da vida, exatamente. Então, é um lugar muito mágico, muito especial, e de repente você conseguir estar nesse lugar, no meio da natureza, com esses produtores incríveis, ele e a Lívia te trazendo, preparando almoço, trazendo comida, fazendo isso, fazendo aquilo, que você não tem que pensar em mais nada. A alimentação é super legal, a gente faz tudo fresquinho, a gente trabalha com... Um ótimo cozinheiro. Viajei bastante, então trouxe muitos curries legais pra gente fazer comida boa, um pouco de pimenta, porque pimenta é saúde, né? E além de que a gente fica junto, né? Porque nada melhor do que você... né? Comer junto, conversar, e a conversa fica tão gostosa porque a gente vai falando do que aconteceu, dos exercícios, então é incrível. Só pra gente seguir, eu vou finalizar a live lá em cima no meu, porque eu quero pegar algumas informações pra te passar, porque a gente ainda tem 10, 15 minutos pra finalizar. Então, gente, a live vai ficar salva. Peraí, a gente já continua. A live vai ficar salva aqui no meu também, quem quiser pegar informação. A gente ainda tem poucas vagas pro Vivência, então quem quiser entrar em contato com a gente, tanto por e-mail quanto por Instagram, por WhatsApp, por tudo como vocês quiserem, que hoje em dia com mídia não tem como falar que não achou. A Vivência vai ser um sucesso, vai ser lindo ter você, mas se você não for também vai ser lindo, porque é assim que funciona, né? Então, são poucas pessoas, né? Então é super especial. A gente chega no máximo até 10 pessoas, porque ela é uma só, então ela tem que pegar e avaliar, então assim é aprofundar, tá bom? Então eu vou encerrando aqui, mando um beijo lá. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Aqui... Se vocês tiverem perguntas, podem mandar depois, quando quiserem. Quem entrou aqui pode pegar mais informação, pode seguir lá no Instagram do @Viva Cena Viva, tá bom, gente? Pode continuar aqui, sabe? Vou pegar aqui. Tava falando da vivência e o quanto você conseguiu pegar de diferença de lá pra cá, sendo que lá tem 30 e aqui tem só 3. Então, em termos de horas, você tá dizendo, isso, né? Em termos de horas. Então, na verdade, é isso, assim, de conteúdo, quase metade, né, digamos, do que é o correspondente aos módulos aqui, que cada um dos módulos tem 48 horas. Mas é uma experiência muito diferente do que as aulas regulares aqui, então são propostas diferentes, né? A vivência é esse mergulho, essa imersão, essa experiência de justamente você conviver com essas outras pessoas, dessa troca de momentos de lazer, de momentos de N outras coisas. E aqui no curso a gente faz justamente isso, né? Tem cursos de vários formatos, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, intensivo de 3 vezes, enfim, vários estilos. Mas a minha ideia com a vivência era essa, assim, era de conseguir reproduzir um pouquinho da experiência que eu tive e que pra mim foi muito especial de estar realmente mergulhada nisso, assim. Então foi uma coisa que pra mim acho que foi tão transformadora que eu falei, eu queria conseguir proporcionar uma experiência minimamente parecida com isso, né? E por isso a ideia da gente ficar imerso e poder praticar e ficar junto para poder... gente, só para falar, olha, esse daqui é nosso... A gente pratica aqui, tá? É o nosso canto, nossa sala. Quem quiser, depois eu vou colocar aqui o Instagram do La Figueira para vocês conhecerem o lugar. Eu vou colocar mais uns vídeos. Eu desliguei a minha live para mostrar para vocês, porque o lugar é muito incrível, especial, né? É muito especial. E acho que tem que ter um lugar especial com natureza, porque eu acho que tem tudo a ver com... Dá essa paz, essa tranquilidade, porque como é uma coisa da gente estar muito no presente conectado... embora no nosso dia a dia a gente tenha que incluir as coisas da vida, porque a gente não pode esquecer, né? Não pode negar, mas estar num lugar que proporciona essa paz, esse acolhimento é muito gostoso, porque você consegue mergulhar
mais profundamente. Exatamente. Né? Mais foto aqui, gente, do lugar. Incrível. Modéstia à parte, o lugar é maravilhoso e a gente tem também o apoio, porque o lugar já é um lugar propício para a arte do Thomas e do Rô, super amigos, então assim, eles já é um lugar artístico. É em Piracaia, fica 1h40 daqui. A nossa vivência proporciona o transporte também, então a gente sai todos juntos daqui, a gente tem alimentação inclusa, a gente tem a hospedagem às 25 horas, a gente vai sugar bastante essa manta, porque é uma delícia a gente ficar trocando, e a gente sai do domingo lá transformado, querendo fazer mais, né, para sempre, para a vida, para o infinito. Ficar repetindo para sempre. E então assim, voltando, ainda temos algumas vagas. Quem quiser e tiver interesse, entre em contato com a gente, se falar que viu a live, a gente tem uns descontinhos especiais, porque são as últimas vagas, tá bom? Mas vai acontecer, vai ser lindo, e a gente também vai fazer live lá, vamos ver se a gente consegue, para mostrar para as pessoas, porque já é a segunda e vamos partir para a terceira, quarta, quinta e sexta, porque não dá para parar de fazer, né? O que ele tinha perguntado? O João tinha me perguntado mais cedo, pediu para te perguntar, disse que ele tem um livro para publicar demais, depois eu vou passar o contato, e ele tentou aplicar para fazer o curso com o Léo, mas ele não conseguiu. Nossa. Ele mandou para mim hoje aqui, ele falou que tentou aplicar, que ele até tá aqui na conversa. Ele falou que ele tentou aplicar em 2013 para fazer no Oregon, mas ele não conseguiu ir, enfim, por N motivos, mas tem muita vontade, e aí ele perguntou depois se você conseguir indicar um caminho de como que a pessoa faz. Eu posso falar também com o Léo e colocar os dois em contato, claro. E não só com ele, né, mas se alguém tiver interesse, como eu falei, gente, o espaço aqui é incrível e está aberto, é só vir para cá. A Samantha recebe tudo muito, muito bem. Ela quase não tem agenda, tá bom, gente? Porque é muita coisa que essa mulher faz. Mas ela sempre está disponível quando a gente precisa de mais alguma coisa. Deixa eu falar, você tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, que você acha importante falar para as pessoas? A gente ainda tem alguns minutinhos para terminar, porque a gente vai fazer só de 1 hora, para depois ficar disponível para vocês. E aí a gente vai tentar, de repente, a gente ainda tem 10 dias, de repente faz mais uma. Mas tem alguma coisa que você quer falar, que você acha importante? Porque ator, a gente precisa estudar, Brasil. A gente deixa de estudar para poder trabalhar. E aí a gente vai fazer o trabalho, não tem aquele resultado que a gente quer, e a gente fica querendo estudar, mas daí não dá porque já está trabalhando. Então, já que a gente tem essas possibilidades de fazer essas vivências, que é uma avalanche na cabeça, vamos embora, entendeu? A gente já tem inscrito pessoas super legais que vão de todos os níveis. Eu tenho um amigo que é médico que vai fazer, que faz ator amador, mas ele faz maravilhosamente bem, já começou a estudar e vai conhecer a técnica com você. Então você vai apresentar esse mundo maravilhoso para ele. E a gente tem um outro amigo que começou a estudar teatro agora, e a gente tem mais umas 2 pessoas que são super craques, que já fazem e já inclusive estudaram com essas outras pessoas que aplicam a técnica aqui. E tem mais 2 que não estudaram mais e que também querem conhecer. Então assim, olha como vai ser bem diverso. Né? O que não interfere no que você passa pra gente lá. De forma alguma, porque do Meisner tá todo mundo partindo do mesmo lugar, e mesmo se alguém já tem algum conhecimento, alguma coisa, como é um treinamento, é uma maneira de você estar sempre colocando em prática. Sim, né? Total. Então é uma coisa que não importa o seu nível de experiência, se você já é um ator consagrado ou se você está começando, pela técnica Meisner vai começar todo mundo do mesmo jeito, porque é uma abordagem, que é aquilo que o Má estava falando, é uma abordagem muito diferente, é um jeito muito único de você criar e de você treinar. Então é uma coisa que muito provavelmente é nova para todo mundo, e é um desafio mesmo. Então é um novo mecanismo, assim, é um novo jeito de pensar. Sim. Então... Voltando para as informações, de novo, gente, de 19 a 22 de setembro agora, daqui 10 dias, se não me engano, né? Acho que é isso. Hoje é dia 13 dias. Ainda temos vaga, vai ser no La Figueira, em Piracaia. Depois a gente vai colocar os Instagrams das pessoas aqui para vocês seguirem. Quem viu a live, quem quiser saber mais informação de preço e tudo mais, tá tudo no site também, tá? Não vamos falar de preço aqui, mesmo porque é muito mais rico você... Eu penso sempre, a gente sempre quando montou a programação, a gente tentou fazer uma coisa justa, com valor interessante, para que as pessoas conseguissem fazer.
E eu acho uma coisa super justa, porque o que a Samantha tem para dar pra gente é uma coisa tão preciosa que, daria para ser 30 vezes mais. Mas a gente está fazendo uma coisa alcançável. Então, se você precisa se profissionalizar e quer fazer um negócio bem feito, entre em contato com a gente, fala que viu a live, a gente tem desconto e tudo mais, porque o importante é se conectar com a técnica, entender, e inteligente é aquele ator que conhece tudo e escolhe uma para seguir, né? Se ficar só bitolado naquela e achar que no outro não usa, eu tô fazendo isso agora, porque o negócio de decorar, porque tem negócio de decorar, gente. Tem uma técnica de decorar memorizar. Incrível. Aí, ó, o povo usando decorar. É que eu faço decoração, que eu trabalho na coisa da... E aí ela... É um jeito totalmente novo, totalmente diferente, que é um passo a passo do Meisner para memorizar o texto. Que a gente, eu acredito que a gente não chega nisso na vivência, mas... Aqui, aqui no Viva Cena Viva a gente consegue, a Samantha tem todos os módulos, então você pode vir para cá, a gente com certeza vai ter o módulo 1 abrindo de novo logo no segundo semestre, que também já começou, né? Acho que é o terceiro trimestre, mas é só ficar de olho de novo no arroba Viva Cena Viva. E você tem mais alguma coisa que eu te falei? Acho que eu ia falar dessa coisa da técnica que você falou, do ator estudar e tudo mais, que eu acho que é legal, porque às vezes aqui a gente tem muita resistência. Os Estados Unidos, eles são muito técnicos, né, para tudo, assim, eles são especialistas, eles estudam, eles vão atrás. E a gente, latino no geral, mas o brasileiro tem muito uma coisa de intuição, de seguir algo que é muito impalpável, e a gente tem uma resistência às vezes às coisas técnicas, que a gente acha que a técnica é uma coisa que vai tirar a nossa espontaneidade, que vai de alguma maneira enrijecer. E isso é um equívoco, ou sei lá, é um outro estilo de técnica, ou é uma má técnica, enfim, porque a técnica Meisner é uma técnica justamente para a gente redescobrir tudo isso, né? De você encontrar a verdade, a organicidade, a sua espontaneidade, de você seguir seus impulsos, é para a técnica não aparecer. Então, eu acho que é legal falar isso, porque às vezes os atores falam, tipo, técnica, nossa, mas eu vou ficar duro, eu vou ficar preso. E não, é um treinamento. Não tinha aparecido, acho que pausa a conexão. E daí, então, é pra você poder entrar, se jogar e viver de verdade aquilo. Então, só pra desmistificar um pouco isso, né? Porque às vezes as pessoas têm uma certa resistência. E eu acho que a gente, como ator, às vezes a gente é muito carente disso, porque um músico sabe que ele tem que ir lá todos os dias treinar o instrumento dele para tocar um dia. O pianista, se ele ficar sem tocar todos os dias, quando ele for tocar, ele tá completamente enferrujado. O bailarino, a mesma coisa. Todo mundo. E a gente, como ator, a gente não sabe muito como a gente se treina, justamente por ser um trabalho de troca. Então, é difícil a gente conseguir se treinar sozinho. Enfim, tem todas essas questões. E às vezes a gente acaba se acomodando muito. Tipo, vou o que vier na hora, né? E a técnica Meisner é muito bacana porque ela te dá essa autonomia, né? Essa independência de você conseguir saber o que você precisa fazer para você chegar no lugar onde você quer. E que é o que eu sempre falo, você treina para na hora você entrar e viver, né? Como todo mundo, você vai entrar e vai tocar, mas para você entrar e tocar, você ficou lá fazendo 15 mil vezes todos os acordes e todas as coisas e dedilhando e tudo mais, para você não ter que pensar nisso na hora. Então, ou seja, ator tem que estudar. Sempre, né? Sempre. Dona Laura Cardoso, minha mestra, né? Sempre diz que ator tem que ser culto, é obrigação de ser culto. A gente tem que ler, a gente tem que se informar, a gente tem que saber um pouco de tudo, tem que ver televisão, tem que ler jornal, tem que fazer tudo. E nada melhor como conhecer técnicas novas pra gente usar pra nossa vida, né? Para as nossas personagens e tudo mais. Eu sou adepto da técnica, amo, sou suspeito porque eu também amo essa pessoinha aqui que faz de coração o que ela faz. Então, gente, tá acabando, a gente tem mais alguns segundos. Só último recado pra sempre, pra gente finalizar. Ai, meu Deus. Você gostou de fazer a live? Ai, gostei. Ah lá. Tava Você gostou? sofrendo Você muito. gostou? Não, eu gostei. Você gostou? Eu gostei. Você tá rindo. Eu tô rindo, você tá rindo. Ó, a gente tá dando um caldo pra ver como é que faz o negócio. Gente, mas tá acabando, são uns segundinhos aqui. Quem quiser mais informação, entra na @Viva Cena Viva, pega as informações, ainda tem vaga pra nossa vivência, tá bom? Ó, o timer apitou. E a gente, 30 segundos pra finalizar, sabe? Então é isso, eu sou apaixonada pela técnica Meisner, me identifiquei completamente, pra mim é o meu caminho.
Mas é isso, são vários caminhos, mas é sempre bacana a gente conhecer para escolher, ver que carta que a gente vai tirar da manga na hora que a gente precisar. Então, acho que é sempre rico. Então vamos com a gente na vivência e venham conhecer o Viva Cena Viva. Tchau, gente! Tchau, obrigada! Tchau! Acabou! Vai acabar, acabou. 4